isso aí, galerinha, hora de conectar todo o nosso conhecimento aqui nesse módulo que facilita muito aí a gente entender na prática e fazer uma boa prova. A gente falou já de produtos de investimento, a gente explicou lá no início, módulo 1, a ideia do sistema financeiro, pegar o dinheiro do camarada superavitário e emprestar esse dinheiro aí para o camarada deficitário. Então a instituição financeira faz isso, pega emprestado de um lado e empresta para outro. Mas não são somente as instituições financeiras que emprestam ou pegam dinheiro emprestado para devolver no futuro com juros. O governo faz isso e as empresas também. Falando em empresas, existe um instrumento de renda fixa chamado debenture, que basicamente é isso. Uma debenture é uma empresa que tem um projeto a realizar e aí ela tem duas opções. Ela pode olhar para o mercado e dizer assim, cara, vou lá no banco e vou pegar esse dinheiro emprestado, vou tentar um financiamento aí com o BRDE, Badesc, BNDES ou uma outra instituição ali e vou buscar esse recurso. Ou ela tem outras opções. Uma delas, a empresa também pode fazer o IPO e buscar dinheiro emprestado ali vendendo ações na bolsa. É aquele processo de underwriting que a gente falou e explicou. Mas falando em renda fixa, o CEO ou CFO da empresa pode olhar e dizer assim, olha, não faz sentido eu abrir capital agora, não tá legal. Pegar dinheiro emprestado no banco também, a taxa está meio alta, eu posso emitir uma debenture. Emitindo uma debenture, eu pego o dinheiro emprestado de quem quer investir numa debenture, no futuro eu devolvo esse dinheiro, certo? E quando eu devolver esse dinheiro, eu pago um juro. E esse juro eu acabo pagando aí bem menor do que o que eu pagaria lá para o banco. Esse é um exemplo de uma debenture. Falando em características, né? Como eu já falei, a debenture é um título emitido por uma empresa. Então vamos pegar a canetinha aqui e a gente vai riscando o que a gente já passou. Emitido por uma empresa. Nunca vai ter um banco emitido uma debenture. Professor, mas banco é uma empresa? Sim, mas nesse caso não. Uma empresa, certo, emite uma debenture. Um banco emite outros tipos de títulos. A gente vai falar sobre isso. A ideia de uma debenture, tá, é falar em médio e longo prazo. Debentures médio e longo prazo. Eu tenho as notas promissórias, que também seguem a mesma característica de debentures, mas elas estão pensando em curto prazo. Já no médio e longo prazo, ou seja, é um projeto que eu vou ter retorno no médio e no longo prazo. Vou construir um novo galpão, vou melhorar um maquinário, etc. Então isso demora para eu ter o retorno. Médio e longo prazo eu emito uma debênture, porque o retorno desse investimento é menor para a empresa e por isso ela precisa alongar um pouco mais essa dívida. Como assim dívida, professor? Sim, ela emite um título dizendo que está devendo para quem tem aquele título. Devendo quanto? O valor que ele emprestou, mais um juro que está contratado ali. A ideia aqui é investir capital de giro, capital fixo, capital de giro, ampliação do parque fabril ou até alongar uma dívida. Como assim, professor? Imagina que a empresa tem uma dívida para pagar agora com o banco, mas era uma dívida pós-fixada e ela contratou essa dívida quando a Selic era 2% ao ano e agora a Selic é 13,25%, aumentou muito. Então o que ela faz? Olha, em vez de eu pagar agora, né, eu vou alongar essa dívida. Como é que eu alongo essa dívida? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo agora, porque eu planejava pagar 5% de juro ao ano, agora está 13,25%. Então, eu emito debentures, pego esse dinheiro, quito o banco e lá no futuro eu vou pagar, obviamente, né? Não vou conseguir fugir desses juros, mas eu vou só no futuro, daqui a 1, 2, 3 anos talvez, conseguir ter a necessidade de pagar esse recurso. Então eu estou alongando uma dívida, essa também é uma possibilidade. Não existe um padrão fixo, tá? Para uma debênture. Eu tenho que seguir essa e essa regra. Não, não existe. Tem vários prazos, várias possibilidades. Então, a empresa que define isso, óbvio, ela precisa buscar uma empresa também ali, uma instituição financeira, né? E uma autorização da CVM. Ela pode ter aí qualquer prazo de vencimento. E aí quando eu falo de sem padrão e qualquer prazo de vencimento, é óbvio que eu vou ter que atrelar a realidade de mercado, né, e também a necessidade da empresa. Não é fazer de qualquer jeito, eu tenho que olhar para ver se eu vou ter clientes interessados em comprar essa debênture, mas ela não tem então esse padrão e não tem um prazo mínimo ou máximo de vencimento. Ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada, ela também pode ter aquela característica híbrida que a gente explicou aí na última aula.
E olhando para essa realidade, dependendo das normas que eu coloco nessa debênture, ela pode ter o resgate antecipado ou não. Existe essa possibilidade e, não havendo o resgate antecipado, a maioria das debêntures podem ser negociadas também em mercado secundário. Comprei uma debênture para 2030, estamos agora em 2022. Não quero levar até 2030 porque eu precisei do dinheiro antes, mas a empresa não quer comprar a debênture de volta e não quer me pagar o valor de eu ter levado esse recurso até 2028, por exemplo. Em 2028, o que eu posso fazer? Vendo ela no mercado secundário, encontro alguém que quer uma debênture até 2030 e aí eu vou vender para essa pessoa, mas é uma negociação em mercado secundário. Lembra, mercado secundário, dinheiro troca de mãos, mercado primário, o dinheiro vai lá para a empresa, para a instituição que emitiu. Então isso também pode ser feito. E existem situações em que a debênture pode ser conversível em ações. Como assim, professor? Caso a empresa não pague, imagine que você contratou uma debênture, né? Você comprou uma debênture da empresa A e essa empresa A disse que iria te pagar 10% de juro ao ano até 2023. Chegou em 2023, você não recebe esse dinheiro. Dependendo das regras, como essa debênture foi emitida, você pode aí ficar com parte das ações dessa empresa A, já que ela não pagou, que ela ficou inadimplente aí, e tem algumas regrinhas de inadimplência, né? Fica inadimplente com um dos contratos, eu acabo aí transformando todos os contratos aí como inadimplentes e consigo executar. Tem uma série de regras nesse sentido. A gente ainda vai falar sobre as regras, sobre as garantias das debêntures, né? Mas esse é o conceito principal. Como eu estou falando de uma debênture, um título emitido por uma empresa, obviamente ele não tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, porque o Fundo Garantidor de Crédito é das instituições financeiras e uma debênture não é emitida por instituição financeira. Então, ficou claro isso aqui. A gente ainda vai falar sobre o FGC e aí fica mais tranquilo. Falando de imposto, quando eu falo aí da debênture, óbvio, ganhou dinheiro quem chega? O parceiro, o leãozinho, a receita, o governo. O imposto que eu tenho aqui nessas debêntures, em qualquer debênture, ele é regressivo. Como é que é regressivo? Quanto mais tempo eu fico, menor o imposto que eu pago. A gente vai ter uma aula falando só sobre esses impostos na renda fixa, mas entenda que é esse imposto regressivo, ficando mais tempo eu pago menos imposto, ficando menos tempo eu pago mais imposto sobre o meu lucro, sobre a minha rentabilidade.